Hoje eu voltei para falar sobre as melhores leituras do ano passado. 2020 foi um ano muito conturbado, um ano muito esquisito, por isso a lista dessa vez vai ter 9 títulos e não 10 como eu costumava fazer. Fiz no ano passado, fiz no anterior, mas aqui eu vou apresentar, não tem um ranking correto, não tem uma ordem de melhor leitura. Eu vou simplesmente falar dos melhores livros que eu li no ano passado e dizer brevemente por que eu gostei tanto deles. E se tiver vídeo para esse livro, eu vou deixar linkado no card lá em cima ou no box da descrição. Eu vou começar então com o último vídeo, com o livro do último vídeo, que foi o Pátria, do Fernando Aramburu. Esse daqui é um livro que trata de um período muito conturbado da história da Espanha, onde acontecia uma série de atentados pelo grupo ETA, que era um grupo separatista, um grupo nacionalista, que buscava a independência daquela região do norte da Espanha, mas que por conta de todos esses ataques, de todos esses acontecimentos bastante drásticos que envolvia toda essa questão política e social daquele período, naquela região, então, muitas famílias foram desmembradas, muitas pessoas foram perseguidas, e a história das duas famílias que sustentam a trama desse livro vai tratar basicamente disso. É um livro muito impactante, eu fui pego completamente de surpresa, eu não esperava que a escrita do Fernando fosse tão envolvente, e eu me apeguei muito às personagens. E ao mesmo tempo, apesar de ter muita dor, muito pesar nessas páginas, foi bom ter contato com essa história da Espanha, essa parte que eu ignorava. Eu lembrava por alto das aulas de geografia e de história o que tinha acontecido lá, mas esse livro me deu mais substância e mais conteúdo para que eu tivesse pelo menos uma noção, mesmo que breve, de todo esse período da história espanhola. Agora eu queria falar de uma das minhas autoras favoritas, e esse é com certeza, pelo menos até agora, o meu livro favorito dela. E é bastante curioso porque eu estou falando da Helena Ferrante, como história de quem foge e de quem fica. Eu acho curioso porque esse livro faz parte da tetralogia napolitana, né? E esse é o terceiro volume. E eu já li várias outras coisas dela, vários livros independentes, né, histórias únicas, que eu gostei muito, mas foi justamente o terceiro livro da tetralogia o que mais me marcou. Aqui a Ferrante ela consegue deixar bem clara a marca dela, tudo que eu gosto na escrita da Helena Ferrante tem aqui. A gente vai ter uma visão um pouco mais madura da história da Lila e da Lenú. Aqui elas já estão mais adultas, elas já estão trabalhando, e o livro trata muito disso, do movimento sindical, da luta de classes. E outra coisa muito importante que ela faz nessas páginas é tratar do feminino, ou melhor, o próprio ser mulher e o conceito do que é feminino ainda passa por um prisma masculino, como se o homem tivesse que validar aquilo que as mulheres devem fazer, o que elas devem ser, o que elas devem pensar. Sem falar que tem todas aquelas subtramas que envolvem os livros da Ferrante, a escrita dela é muito encantadora, você parece que é tragado para dentro da história, e esse livro eu acho que atende a tudo que eu gosto e a tudo que eu recomendo quando eu falo para que as pessoas leiam Helena Ferrante. O próximo é um livro que por muitos meses ele foi a minha melhor leitura de 2020, e eu tô falando do Caminho de Casa, da Yag Yazhi. Esse eu recebi de parceria com a Rocco lá no iniciozinho do ano, foi um dos primeiros livros que eu li, já me deixou assim completamente arrebatado. E eu achei muito ousado isso que a Yag Yazhi fez nessa história, porque aqui ela fala de uma família, né, dos descendentes de duas irmãs, na verdade, através de 2 séculos de história. Então é uma trama que vai tratar muito de colonialismo, da escravidão e dos desdobramentos que esse colonialismo e essa escravidão têm até hoje. Porque aqui a gente vai ter essas duas irmãs que têm uma trajetória alterada por conta dos destinos que cada uma toma para si. Uma é levada como escrava para os Estados Unidos, enquanto a outra permanece na África, se eu não me engano, acho que em Gana. E cada capítulo desse livro, ele pode ser lido como um conto, porque é um descendente, né, uma pessoa que é filha, que é neta, que é bisneta, enfim, dessas duas irmãs que a gente conhece no início. Mas apesar dos rumos das duas serem bastante distintos entre si, a gente percebe que ambas os 2 braços da família ainda sofrem com as consequências disso tudo. Em um dado momento, os descendentes dessas duas irmãs vão acabar se unindo, se reencontrando, e aí que esse caminho de casa vai ser refeito. Eu não poderia deixar de citar aqui também o Estação à Tocha, do Ben Lerner, um livro super fininho, mas que é engraçado. Assim, eu vi muita gente reclamando dessa história, mas eu também escutei algumas pessoas elogiando muitíssimo. Eu, felizmente, me encontro no grupo das pessoas que adoraram essa trama, mas ele realmente não é um livro que vai agradar a todo mundo. Ele tem uma escrita meio confusa, meio desconexa, não tem uma linearidade muito clara, mas eu achei fantástico. Aqui a gente vai conhecer então o Adam Gordon, tinha esquecido o nome dele, mas
Eu recordo que é um professor, escritor, alguma coisa nesse sentido, americano, que vai para a Espanha. Ele vai viver em Madrid e lá ele tem uma relação muito curiosa com a língua, com as pessoas que ele encontra. Ele é um personagem que marca bastante, ele é um cara muito machista, que tem uns comportamentos e umas escolhas muito duvidosas. Então ele é aquele tipo de personagem que marca, às vezes de maneira negativa, o leitor, mas mesmo assim deixa o registro de uma realidade muito presente, muito próxima. Eu acho que o Adam, ele tem tantos defeitos, tem tantos erros, tem tantos não ditos e coisas que ele tenta esconder de si, que ele acaba trazendo uma proximidade muito evidente com a gente. Porque a gente é humano, a gente tem uma série de defeitos, de coisas que às vezes a gente tenta esconder ou encobrir de alguma forma, mas que nem sempre a gente consegue. E ele não tem receio de mostrar esse lado dele. É um livro também que fala muito de solidão, do uso de medicamentos de forma indevida. O Adam, ele é uma pessoa muito fechada, ele é uma pessoa muito carrancuda. E ele utiliza essa inaptidão dele com a própria língua espanhola como uma forma de escudo, uma forma de proteção. E ele também é um livro que trata muito da questão da tradução do idioma, das línguas, do comportamento que os outros apresentam pra gente, de como a gente faz uma leitura dos nossos sentimentos, das sensações que o corpo demonstra pra gente, com tudo que acontece no nosso entorno. Então ele é um livro que é curto, mas ele é cheio de significado. E por falar em lugares estranhos, distantes, de dificuldade com a língua, o próximo livro também trata um pouco disso, que é O Que Te Pertence, do Garth Greenwell. Eu fiquei apaixonado por essa história. Aqui o autor ele escreve uma trama que talvez se mistura com a vida dele. Não sei até que ponto isso é uma autobiografia ou não, mas ele se implica bastante aqui, que ele se desnuda completamente, ele não tem, assim como o Adam, né, que ele não tem receio de mostrar o lado questionável dele, aqui ele mostra os desejos de maneira muito transparente, muito aberta. Então esse professor norte-americano vai para a Bulgária, né, vai morar na capital da Bulgária, acho que é Sófia, ou Sofia, não sei qual é a pronúncia correta, mas é lá que ele passa a viver e a gente vai ter acesso, eu não diria período de descoberta sexual, porque não é nada disso. Ele já é um cara mais velho, já é um cara maduro, ele sabe muito bem aquilo que ele quer, ele compreende muito bem os desejos dele, muito embora ele tenha um certo sentimento de vergonha. Então ele sabe o quanto esse desejo impulsiona na vida dele, o quanto de força aquilo carrega, mas ele compreende e entende que aquilo tem um peso que às vezes causa um desconforto muito grande nele. E eu acredito muito nisso, nessa questão do processo de descoberta e redescoberta de si próprio, daquilo que você quer, de repente pode mudar por uma razão particular ou outra. O ser humano é muito motivado dessa forma, né? De vontades que vêm, aparecem, surgem e vão embora. A nossa vida é feita disso. E é basicamente isso que vai tratar essa trama. Esse professor conhece um cara em um banheiro público lá da Bulgária, e eles começam a ter uma relação muito próxima, muito carnal, muito intensa, mas ao mesmo tempo em que aquilo tem uma recompensa física e prazerosa para esse professor, aquilo também vai minando e desgastando muito a ele. Muito se comenta a respeito dele por ser um livro de temática LGBTQIA+, mas eu acho que ele vai muito além disso, ele trata muito das questões humanas e ele faz isso muito bem. Um outro livro que marcou muito o meu 2020, com certeza, foi o República Luminosa, do André Barba. Aqui eu acho muito interessante porque o André ele faz uma espécie de resgate do que aconteceu nessa cidade de San Cristóbal, que foi um período de tipo 20 anos atrás, a partir do momento em que é contada essa trama, onde começaram a surgir vários casos de crianças que apareciam na cidade, ninguém entendia como. E com a chegada dessas crianças, com o surgimento dessas crianças nessa cidade, começou a surgir uma série de delitos, furtos, roubos, causado por essas crianças. E ele descreve as atitudes e a fisionomia dessas crianças de uma maneira muito assustadora. É um texto muito soturno, muito obscuro. Aquele sentimento de medo, de receio, de pânico que as pessoas tinham naquela cidade, de certa forma, é transpassado pra gente. E uma outra coisa muito interessante que ele faz é discutir a questão da pureza da criança, né? Do mito da pureza e da inocência das crianças. A gente tem uma visão muito romantizada do desenvolvimento infantil, mas existem casos em que isso pode tomar um viés completamente assustador, como é o caso do que aconteceu na cidade de San Cristóbal. Um outro livro com temática LGBT que marcou muito o meu ano de 2020 foi o Maurice, do E.M. Forster. Aqui o autor então vai
contar uma história muito simples da vida de um cara, que seria o Maurice Hall. Mas ao mesmo tempo que ele fala da história do Maurice, ele também conta muito da classe burguesa da Inglaterra do início do século XX. Com todos os atrasos que essa sociedade apresentava, com o discurso moral cristão que era muito vigente naquele período, assim como os projetos de vida pré-estabelecidos. Ele discute a segregação de classes e também as práticas terapêuticas de cunho duvidoso. Outra coisa que me chamou bastante a atenção foi o quanto o Forster consegue discutir o erotismo e a conotação sexual da trama dele sem expor o ato em si. Então tem muita delicadeza quando ele vai tratar desses assuntos. No final do livro, a sensação que eu tive era de que eu estava lendo uma mistura de Orgulho e Preconceito com o Quarto de Giovanni, então foi ótimo o saldo. Um outro que eu não poderia deixar de citar aqui é o artigo 353 do Código Penal, do Tanguy Viel, um livro super fino, que na verdade é uma espécie de diálogo entre um suposto, um cara que é acusado de um crime, aliás, acusado de uma morte, né, de ter sido o responsável por omissão dessa morte, e o juiz que está avaliando o caso dele. Então, aos poucos, na conversa deles dois, a gente vai entendendo o que acontece nessa cidade. Aqui é uma vila que fica na costa da França, uma cidade muito pequena, que está começando a receber uns empreendimentos, né? Tem uma série de investidores que estão chegando lá com a promessa de salvar a cidade, movimentar economicamente, né? Fazendo hotéis, fazendo uma série de construções e resorts que, segundo eles, vai alavancar a vida daquelas pessoas. Só que essas pessoas não precisam de nenhum salvador, e eles chegam lá assumindo essa imagem. Com a chegada dessas pessoas, aquela população começa a passar por uma série de modificações e alterações que elas não queriam, elas não estavam interessadas. Esse investidor que acaba morrendo e o protagonista da trama, eles acabam ficando muito próximos, eles criam um vínculo de amizade muito intenso, mas à medida que essa conversa vai avançando, a gente entende o que é que aconteceu e por que que as coisas aconteceram da forma como foi. Por último, mas não menos importante, eu precisava citar o Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, a ganhadora do Nobel de 2018, acho que foi 2018. Esse livro eu li em conjunto com a Bárbara e o Matheus, né? A gente leu lá no Clube do Starnone. E é um livro que foi me ganhando a cada página. Essa é uma trama que se passa ali numa região muito remota da Polônia, num lugar que é completamente tomado pela neve, de difícil acesso. Então, aqueles moradores vivem meio que enclausurados. E começa a acontecer uma série de crimes, de assassinatos, e que dá a entender que são animais ou a própria natureza que está cometendo. Então é meio que tido como um possível retorno daquilo que o homem faz contra a natureza. Ele tem também uma das protagonistas assim mais marcantes. É com certeza mais um daqueles casos em que o personagem marca profundamente a vida do leitor. E eu acho que ela, Olga, foi muito perspicaz em unificar essa questão ambiental com um teor esotérico. Ela fala muito de astrologia. E fazer tudo aquilo também assumir uma carapaça de um suspense, de um livro policial. Ela meio que brinca com os gêneros. Então tá super recomendado, um livro fantástico. E eu estou muito interessado em outras coisas dela. Eu sei que a Todavia vem lançando toda a produção, pelo menos parte dela. E eu realmente quero muito ler mais coisas da Olga. Se você leu algum desses livros, me diz lá embaixo o que você achou. Me fala também quais foram as suas melhores leituras do ano de 2020. Pode ser que, caso eu não tenha lido, eu consiga incluí-lo aí na minha lista para 2021. As redes sociais também estão lá embaixo no box da descrição, assim como o link da Amazon, fazendo qualquer compra por ele. Você ajuda o canal, sem pagar nada mais do que você já pagaria normalmente lá no site. Faz algum outro comentário caso você queira. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.